pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e hoje no vídeo eu trouxe a Dani pra vir falar um pouquinho com vocês. Ela tá na minha turma também, a gente é da turma 104. Hoje a gente tá no quarto ano. Mas eu quero passar pra vocês como foi cada ano aqui da faculdade. E primeiro vamos começar com o primeiro ano. Só de coletar tudo que eu fiz no primeiro ano, eu me assustei. Quando eu peguei as coisas, eu tive a mesma impressão de que, caraca, eu anotava muita coisa. Hoje em dia eu anoto menos. Acho que até porque a gente tinha muito mais aula em anfiteatro, né? Então era uma coisa muito mais teórica. Aí então a gente entrou no site da graduação. Quem quiser ver mais com detalhes, é só colocar a graduação FMUSP no Google. Eu não sei de qual o site, eu faço assim sempre. Eu também. Bom, então no começo da faculdade de medicina, a gente tem as matérias básicas para formação da área da saúde. Basicamente, todos os cursos da saúde têm essas matérias de maneiras mais ou menos aprofundadas. Na média, a gente tem tudo bastante aprofundado. No primeiro semestre, a gente começa com uma matéria que é Introdução à Medicina. É uma matéria para a gente aprender como é que funciona basicamente o SUS, como é que a gente conversa com o paciente, a gente visita pela primeira vez o laboratório lá de coleta de sangue do HC e vê como é que faz uma punção venosa. A gente trabalha nessa matéria, que é a UC0, que é a Unidade Curricular 0, em cima do caso de uma família hipotética que mora num bairro da cidade de São Paulo, e aí a gente vai falando sobre toda a conjuntura de saúde dessa família. Foi uma matéria rápida, foi uma matéria que não é difícil de passar. E não tem muita coisa anotada. Tipo, aqui que eu trouxe, cada um trouxe. Esse foi o meu caderno do primeiro semestre do primeiro ano. Aí da UC0 é bem pouquinho. E foi isso, mas foi tranquilo. Nós somos do currículo novo, né? Começou o currículo novo aqui na USP com a 103, nós somos da 104. Então, o que a gente falar, talvez já tenha mudado algumas coisas. A gente sabe que algumas coisas já mudaram. Então, se tiver alguma alteraçãozinha aqui ou outra, fala aqui quem tá nos outros anos pra gente, mas a gente sabe que foram colocadas matérias que eram nossas no primeiro ano, que viraram pra segundo, então se tiver isso, relevem. Na faculdade de medicina, então, a gente tem matérias que são no prédio que fica na Doutor Arnaldo, né, fica mais na parte central de São Paulo. Onde tem o tour aqui que a gente fez, aí eu rodei. E tem matérias que são nos institutos da cidade universitária, que fica mais indo pra Zona Sul de São Paulo. Então, no primeiro ano a gente tinha mais essas matérias lá na cidade universitária. Então, depois da UC0, Unidade Curricular 0, a gente começou a ter as outras. Aí teve a UC1, que aí começaram as matérias básicas, que foram lá mais na cidade universitária. Aí a gente teve, né, Bioquímica, que, assim, eu não tenho um livro físico aqui, mas a gente usava mais quais mesmo, né? O livro da Anitta Marzocco era o mesmo livro do Baiardo. Ele era resumido, assim, mas tinha tudo. E tinha outro que era gigantesco. Não, segundo a Nadia, é Leninger. Entendeu? A gente chama de Leninger, não sei como é que fala. Mas é um livro bastante extenso, bem denso, assim, né? Então, às vezes, pro primeiro ano acabava sendo um pouco pesado estudar por ele. É que a gente chega lá achando que vai comer todos os livros, no final vê que não dá tempo. Aí você vê que, meu, muita coisa. Sim. Aí outra matéria que a gente teve foi Fisiologia, que aí, nossa, várias faculdades usam outro livro, mas eu acho que o nosso professor, sei lá, ele, não sei, era apaixonado, não sei o que acontecia, mas ele só falava do bóron, né? Aí a trouxa foi lá, o que fez? Comprou. Eu usei de fisiologia básica. Deu até, tipo, esse aqui. Eu usei bastante até, mas, tipo, talvez não seja, pai, não assista isso. Talvez não seja necessário comprar ele agora. Mas assim, ele é muito bom. O professor tinha razão em indicar ele, era um livro top. Mas não dá tempo de ler tudo, você fica desesperado. Mas assim, na verdade é bom pra você ter pra vida, porque fisiologia é uma coisa que você vai precisar sempre. Então não é algo que eu me arrependo. A outra coisa que a gente teve também foi anatomia, mas foi bem geralzona. Anatomia geral, né? Os princípios, né? Os planos anatômicos, a posição anatômica do corpo, esse tipo de coisa pra gente começar a entender as anatomias. No primeiro semestre a gente também teve biologia celular, né, que a gente começa a entender todos os processos químicos de cada célula do corpo.
E aí, para essa matéria, um livro referência que os professores indicavam era o Alberts, né? O The Cell, do Alberts. E ele tinha uma versão resumida também, que o pessoal chamava de Albertinho. Aí a gente teve a UC2, né? Na UC2 é assim, gente, é um seguido do outro. Não tem mais materinhas separadas. Existe, a matéria é separada, só que ela tá dentro desse bloco. A unidade curricular é a matéria, né? Então, ao invés de a gente chamar a matéria tal, a gente chama de UC, que é a unidade curricular, que é como chamam na grade horária da nossa faculdade. E aí, logo em seguida da UC1, nós temos a UC2, bem... né? Que aí a gente teve bioquímica, uma continuação, que aí foram os mesmos livros, etc., ainda no primeiro semestre. Depois nós tivemos um pouco de histologia, que aí a gente usava muito Kirzenbaum e o Junqueira, certo? Esses dois livros foram os que a gente mais usou mesmo. O Junqueira, ele era bom muito, eu acho que pra imagens, eu acho que era muito compatível com as imagens de prova, etc. Mas eu sempre achei o Kirzenbaum melhor pelo fato dele pegar um pouco a fisiologia do negócio. Então, dava pra você ter um contexto antes de chegar naquela imagem. Então, pra mim, era mais fácil. Mas era muito mais denso pra estudar também. Embriologia. Ai, foi lindo. Eu amava. Eu tenho o embrião ali até hoje. Bom, em embriologia, a gente teve um trabalho que a gente tinha que reproduzir os tecidos de um embrião em uma certa fase do desenvolvimento durante a aula. Isso foi legal, foi bem didático pra gente enxergar a formação do corpo humano, né? Dentro, assim, da vida intraútero. Sim, e aí a Helena conseguiu guardar desde o primeiro ano o embrião dela. Meu filho, não dava. Ai, gente, era mais bonita, mas era assim, ó, o embrião que a gente fez. Nossa, assim, ó. legal. Esse é o baby. Aí, a embriologia foi muito legal, eu tinha gostado muito. Aí eu até pensei, falei, nossa, vou estudar isso pra minha vida, mas já passou, né? Aí foi isso, mas foi muito legal. Você lembra o livro? Eu não lembro. Tinha um livro chamado Langer, que a gente usava, e tinha mais um, embriologia do Moore também. Aí, junto da UC2, teve a UC29, que assim, é uma tentativa de estatística na nossa vida, que esse ano, eu não sei que turma, começou a ser agora no segundo ano. Assim, tentaram, na verdade, ensinar pra gente mexer num programa que chama R-Commander. Não foi algo muito fácil. Assim, pra pesquisa, é uma coisa boa, você tem que aprender. O que eu saí de lá sabendo é o P das pesquisas. Eu acho que isso já é um bom caminho. Mas foi muito rápido, muito difícil, não foi uma coisa que até hoje todas as turmas reclamam, mas ela existe. Agora ela tá no segundo ano, parece. A Dani, você entendeu alguma coisa dessa matéria? Essa matéria eu peguei com a Lisa. A parte de estatística, a gente teve que meio que fazer a introdução de um artigo científico, a pegar uma ideia e ir atrás pra gente aprender a mexer no PubMed, ir atrás de artigos pra aprender a fazer revisão, pra ver se aquilo era confiável ou não. Então, junto teve isso também. Aí acabou o primeiro semestre, né? Aquela felicidade ou não. A gente foi pras férias. Quando a gente... eu passei o primeiro semestre da faculdade de medicina. Sim, eu tenho férias de 30 dias, que vai diminuindo com o tempo. Aí no segundo semestre foi mais legal, começou uma coisa mais médica, né? Colocaram uma matéria que durou praticamente o semestre inteiro, que chama UC3. Aí continuando o negócio. E aí nessa matéria a gente teve patologia, radiologia, biologia molecular e microbiologia. Só que, tipo, eles pegaram e explicaram cada uma dessas matérias separadamente, mas aí tinha uns grounds, né, que falava, que eles colocavam tudo em casos clínicos. Aí a gente começou, nossa, é agora que a gente vai aprender a medicina. Foi legal. Mas pra passar nessa matéria... Era legal, mas era bem complexo, né? Eles tentavam explicar casos clínicos de todos os pontos de vista, de todas essas disciplinas. A prova era o inferno, era uma prova muito difícil. Eu acho que foi uma das provas mais difíceis. Alguns livros, o de patologia, que a gente usou bastante, não só no primeiro ano, mas também nas disciplinas do segundo ano, foi o Robbins. É um livro muito bom, assim, ele é grande, mas ele é um livro muito bom, explica muito bem. Aí em radiologia, eu particularmente, né, que ficava dentro da UC3 também, eu particularmente acabava usando mais os slides das aulas
E eu também gostava de consultar um site chamado Radiopedia. Na parte de imunologia, a gente usava um livro chamado Abas, que também tem uma versão pequena, assim como o livro de biologia celular, né? Além disso, a gente tinha biologia molecular, que a gente utilizava mais os slides para estudar. Ou muitas vezes a gente até pegava um pouquinho de bioquímica, tinha umas partes lá de DNA e tal. E a outra matéria foi microbiologia, que foi legal, que a gente ia em laboratório. E foi isso da UC3. E o que ajudou muito pra gente na UC3 e vice-versa foi a UC21 que a gente teve, que eram casos clínicos que englobavam tudo, então ter um pouco dessa base ajudava. E era muito interessante essa UC21, porque a gente lidava realmente com uma história de um paciente e tinha que descobrir tudo em relação àquilo. Eu acho que é um exemplo de PBL dentro da nossa faculdade, era o C21 no primeiro ano. Na UC21 a gente via autópsias, né? Como a Milena falou que a gente trabalhava com casos, né? A gente via autópsias no serviço de verificação de óbitos que tem ali próximo à faculdade. Elas eram transmitidas por videoconferência pra gente e a gente trabalhava em cima do caso do paciente. E em cima dos achados durante a autópsia, tal, da doença. Elaborava atestado de óbito, essas coisas. E no primeiro ano, mas assim, a gente foi no finalzinho do primeiro semestre, a parte teórica e a prática no segundo semestre, né? Eu acho que foi isso. A gente teve a UC4, que foi, a gente começou a atender. A gente foi na UBS, atender assim, não sozinho, né? Mas a gente começou a acompanhar, uma coisa que a gente nunca tinha feito antes. Mas a gente tem que assinar um papelzinho falando que é um estágio e tal. Aí a gente vai na UBS, acho que são umas 4 aulinhas. Mas foi legal, a gente mudou um pouco de ambiente, que a gente tava dentro da faculdade o tempo todo. Eu gostei. A gente começa nessa matéria a entrar em contato com a realidade de posto de saúde, unidade básica de saúde. Além disso, teve uma matéria que a gente teve que chama Ciclos da Vida, que é basicamente pediatria e geriatria. E aí no primeiro ano, a gente teve em vários anos essa matéria e no primeiro foi o início. E aí no finalzinho do primeiro ano a gente teve a UC8, que foi sistema digestório, onde a gente começou, por exemplo, eles davam peças de corpos pra gente, do trato gastrointestinal, pra gente dissecar. Foi onde a gente comprou também os kits de dissecação, que eu comprei um que eu nunca mais usei, mas eu queria usar. E a gente teve fisiologia, a gente teve biologia celular e anatomia do sistema digestório. E foi bem legal, porque a gente começou a pôr a mão na massa, assim. A gente bom sentido. Pegar as peças anatômicas, ver como é que era, entender como é que funcionava. A gente começou a pegar muito anatomia, mais que no primeiro semestre, a gente começou a ter mais os livros, né? E eu acabei comprando um que os professores falaram muito bem, que é de onde veio o seriado, né, do Grey's Anatomy, né? Só que é com Ayes, que é esse livro. Mas eu não gostei, não usei ele quase, achei ele insuficiente, bem resumidão. O que eu usava eu pegava na biblioteca mesmo, que era o Moore, porque tipo, o Moore e o Robbins eu ganhei de uma ex-aluna. E aí que é esse daqui, que essa edição já é anterior. Mas o Moore pra mim é 1000 vezes melhor. A gente não chegou a pegar livros específicos do sistema digestório porque era uma coisa muito básica ainda, era um funcionamento básico. Então a gente usava os livros básicos. Então usava o Boron pra fisiologia, usava o Moore pra anatomia. Como a Milena disse, eu concordo com ela, assim, eu prefiro o Moore de livro-texto de anatomia do que o Grey's. Mas o Grey's Anatomy é uma opção. E na anatomia acho que é interessante a gente falar que tem 2 tipos de livro. Tem os atlas, que eles têm as fotos das peças com os nomes, mas não tem muita explicação. E tem os livros texto, que tem foto também, mas tem um pouco mais de explicação da função, daquela parte anatômica. Então, de atlas, a gente costumava usar o Netter, pelo menos eu gostava bastante, né? O Atlas do Sobota. Tem uma coisa que é bem interessante, que a gente não sabe muito no começo, é que as coisas mais atualizadas, elas são geralmente em inglês. É a língua universal da ciência. Então, se você não é muito bom no inglês, não sabe muito no inglês, aproveite o primeiro ano para começar a treinar isso. Pra mim, o primeiro ano foi um ano complicado, foi um ano que você não sabe o que fazer, o que esperar. Eu que fiz muitos anos de cursinho, não sabia mais o que era fazer uma prova sem ser a do final do ano. Voltou a ter prova sempre, ter uma nota para passar. Teve essa adaptação toda, mas
primeiro ano foi um ano que, depois que você passa por ele, você vê o quanto ele foi importante, sim. Ele é base, sim. Quando você chega no segundo ano, você vai entender tudo porque você passou por aquilo. É isso. Não dá pra dar muitos detalhes, mas dá pra dar uma pincelada no que vai acontecer quando você entrar na faculdade. Resumindo, pra mim, assim, teve coisa que eu estudei por livro. No primeiro ano, sim, eu estudei muito por livro. Depois você vai achando outras formas. Eu fiz muito resumo, que eu também tenho guardado até hoje. Tipo, no primeiro semestre, eu fiz nessas fichas, que estão guardadas até hoje, porque tinha sobrado do cursinho. Aí no segundo semestre eu já fiz em folha normal. Matérias que só dava pra estudar por slide, não tá errado fazer isso. Tem coisa que só dá pra fazer isso mesmo. A gente vai pegando dicas de pessoal mais velhos, ou com os professores a gente pergunta, eles vão indicando os livros. Comprar livro, alguns são bons, que nem eu acho legal ter o de fisiologia, de patologia e de anato básico, mas se você não tem condições de comprar naquele momento, não vai ser o fim do mundo, porque quando você se formar vai ter um monte de edição nova desses livros, então aí você compra a que tá atualizada quando você se formar e tiver como comprar. Assim como você, estudei bastante por livro no primeiro ano, também estudava por slides, também fiz muita anotação, vou até mostrar minha pasta. Cada ano tem uma dessa, mas a cada ano ela foi ficando mais fina. Essa daqui tem muita coisa, minha pasta do primeiro ano de anotações. E eu acho que, como a Milena falou, é interessante ter alguns livros, mas se você não tiver condições, no geral, as bibliotecas das faculdades têm as edições mais atualizadas e isso já é ótimo, mais que suficiente para você estudar. Gente, então foi isso. A gente deu um pouquinho do compilado do que a gente viveu no primeiro ano. Cada um tem a sua experiência, não esqueçam disso. Tanto que por isso que eu pedi pra Dani vir falar comigo. E que vocês possam viver isso ano que vem, aqui ou em outro lugar. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, por favor. Deixa seu like, compartilha com todo mundo que vai entrar em medicina, quer entrar em medicina. E a gente tá aqui pra tirar todas as dúvidas. Um beijo e até a próxima. Valeu!